realidade colocou bem em frente aos nossos olhos, com esse momento de crise profunda, o quanto essa sociedade que coloca o lucro acima da vida pode ser perigosa e deve ser superada. Mas para isso, é urgente que tenhamos entendimento de qual é a verdadeira doença que nos atinge. Desde que surgiu o capitalismo como sistema social, surgiram os seus sistemas científicos de interpretação, no caso a economia política. A economia política inicial era a economia clássica. A economia clássica sofreu uma grande crítica de Marx quando ele trouxe a tese, das crises do capital e do centro daquilo que desenvolveu o capital, que era o valor. É o fundamento de tudo que se produz e reproduz na sociedade, a busca do valor. E a busca do valor é a busca da mais-valia. E quais são os elementos que entram cada vez mais nesse processo de produção do valor quando algum dos problemas ocorrem que não há essa evolução ou não há esse desenvolvimento das forças produtivas? Lança-se mão de dois elementos básicos. Cada vez mais usa-se a ciência, a tecnologia, como ferramenta, como instrumento capaz de fazer com que as forças produtivas, as máquinas, os meios de produção se desenvolvam. Para responder ao Marx, surgiu uma corrente teórica chamada neoclássica, que tentou responder isso com diferentes arranjos à teoria liberal inicial de Adam Smith e Ricardo, que se trata de Jevons, Menger e Walras. O que acontece depois disso? Depois disso é que essa teoria neoclássica fez com que o capitalismo liberal se desenvolvesse, da livre iniciativa. E o que ocorreu com esse processo? Levou às crises que nós vimos de 29, a grande crise de 29. Com a crise de 29, todas essas escolas que tinham sido apologetas do liberalismo econômico, que tentaram rebater Marx, se desmoralizaram. Então surgiram novas teorias. Quais foram as teorias? As teorias do Keynes, que é de intervenção do Estado na economia, se apropriando um pouco da teoria socialista, e a teoria neoliberal. Foram duas teorias que surgiram no primeiro momento. O neoliberalismo está par e passo com o fascismo, e o keynesianismo par e passo com a participação cada vez maior da democracia. No curso da história, o keynesianismo se tornou a referência para o capitalismo até o seu momento de crise. Quando chegou no momento de crise, a partir de 73, resgataram novamente o neoliberalismo. Então, o que a gente pode pensar nisso? É que quanto mais avança a crise orgânica do capital, as estratégias de superação da crise para fazer desenvolver as forças produtivas do capitalismo, cada vez a resposta tem menores. E cada vez mais a ciência se torce, deixa de cumprir um papel independente e passa a ser uma ciência voltada justamente para a produção do capital. O neoliberalismo é essa ciência, mas é a pior ciência. É a ciência que está mais unida à força dos monopólios, a destruição das forças produtivas. Então é um processo histórico de destruição das forças produtivas através de duas determinações básicas. O darwinismo econômico, ou seja, os monopólios mais fortes sobrevivem, e o malthusianismo social. O que é a aplicação da lei de Malthus sobre a população? É o extermínio das populações. Por isso, nós vimos denunciando o neoliberalismo desde o surgimento do jornal Me Verta.
Nós fizemos essas denúncias porque trata-se de um verdadeiro genocídio. E nesse sentido, né, a única forma de combatermos neste momento esse processo é através da denúncia e da luta de resistência, né? Uma luta que requer não só o conhecimento superficial dos efeitos do neoliberalismo, mas requer conhecermos a essência, o fundo do porquê vai existir o neoliberalismo, e se o neoliberalismo não resolver, vão surgir outras teorias distorcidas para poder continuar esse trabalho. O objetivo sempre é fazer com que a crise de acumulação se resolva através de métodos que já não são capazes mais de ter uma coerência científica. São métodos até brutais, que retroagem a sociedade. O Brasil vive esse golpe, né? Então, qual é a possibilidade que nós temos? É lutar contra isso, né? Lutar por um sistema diferente, lutar para acabar com esse sistema social, e construir um novo. É isso. O socialismo ou barbárie.